Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar o livro de Deuteronômio, capítulo 1, para honrar a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa oração e pedir a Ele essa proteção para essa leitura de hoje. Senhor, obrigada porque estamos aqui unidos nesse momento. Obrigada porque a Tua palavra é aquela que reina sobre todas as coisas nesse mundo. Obrigada porque é o Senhor que nos mostra tudo aquilo que precisamos ver para entender, Senhor. Não somente como o Senhor opera, mas como o Senhor pensa, sente, faz. Tudo aquilo que invocamos em Teu nome, Jesus. Obrigada. Obrigada por esse momento de live. Obrigada porque todos nós, Senhor, separamos um momento do nosso dia para assistir as lives, para ler a Sua palavra, para estarmos conectados e compartilhando dessa comunhão. Que o Senhor me use como canal, que o Seu Espírito Santo, Senhor, fale através dessa live, para que a gente possa ver e ouvir aquelas coisas que estão escondidas sobre os nossos olhos e ouvidos. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus agradecemos. Nos livra dos males, das distrações e que possamos estar conectados com o Senhor. Senhor, faça sol, faça chuva. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá, capítulo 1 de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro em que a gente vai fazer uma revisão, Moisés, né? Porque a gente já sabe que Moisés já está no final de tudo, já está no final do ciclo dele, já está no final como diz, já está no final da missão dele, então ele não vai participar dos próximos capítulos, né? Da próxima jornada do povo. Essa geração que vai entrar agora na Terra Prometida, que vai tomar conta, vai pegar, essa é a geração dos 40 anos os 40 anos que passaram, morreram todos, vocês lembram? E aí os que ficaram foram crescendo. É essa geração que vai agora. Então, a gente tem o entendimento, obviamente, né, que Moisés escreveu Deuteronômio, porque esse é o Torá, né? Torá vem dos cinco, são 5 livros da Bíblia que Moisés escreveu. Muitas pessoas questionam como é que pode ter ele se ele vai morrer, como é que ele continuou o livro se ele vai morrer, porque o livro continua depois da morte dele. De certa forma que as pessoas questionam. O Espírito Santo pode ter revelado, Josué pode ter escrito também. Não é da nossa conta, digamos assim, entender como Deus fez. Mas foi Moisés que escreveu os 5 livros, então é o que importa, ok? Só para não ter confusão hoje. Então vamos lá. Essas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, de fronte de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai. Peraí, desculpa. Em 11 dias se vai de Oreb a Cades Barneia, pelo caminho de montes de Seir. Então, Deus está dando aqui uma informação geográfica, que em 11 dias se vai de Oreb a Cades Barneia, né? No 40º ano, 40 anos, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. E isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og. Vocês lembram dessa guerra, né, de reis? Rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei. O Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem um acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão todos os seus povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe, ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponham essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião, eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. E essa foi a exata promessa de Deus. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhe prometeu. Mas como poderei levar sozinho os seus problemas, as suas cargas e as suas disputas?
Escolham homens sábios, criteriosos, experientes de cada uma de suas tribos e os coloque como chefes entre vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Moisés está passando tudo de novo a história, tá? Isso aqui a gente já leu. Então, convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos juízes de vocês: atendam às questões de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, como também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Traga-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveria ser feito, o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cádiz Barnea. Então eu lhes disse: vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Vocês todos vieram me dizer: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da terra, para que os indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão me pareceu boa, por isso eu escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor nos deu, essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe ao Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte, mais alto que nós. As cidades são grandes como muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então, eu lhes disse: não fiquem pavorados, não tenham medos. São gigantes, a gente vai falar sobre isso depois, mas a gente precisa falar sobre os Nephilims, que vocês lembram lá atrás, e a gente vai entender o que é essa forma híbrida entre anjo e a mulher, né, que tiveram filho e são esses gigantes. Uma tentativa do diabo, obviamente, de imitar a Deus em criação. Existiu essa junção híbrida, né, de um anjo e uma mulher. E aí, eles continuaram, eles cresceram de forma imensa, eles são os famosos gigantes. Golias foi muito grande, existem fotos hoje em dia, pré-históricas, né, fotos muito antigas, aliás, que vocês podem colocar no Google e vocês vão ver gigantes, né, essa forma híbrida existiu de verdade. Então, quando eles falam que os homens são muito altos, vocês vão ver, eles tiveram que pegar uma uva, com homens e vários homens carregando apenas um cacho de uva, era muito grande, era muita coisa. Então, Moisés está repassando sobre isso aqui, mas a gente vai, no momento correto, falar sobre isso depois. Então, ele disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega um filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa
terra que jurei dar aos teus antepassados. Exceto Caleb, filho de Jefoné, ele haverá. E eu darei a ele e aos seus descendentes a terra que pisou, pois o seguiu o Senhor de todo o seu coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos, que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês também não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor e nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram por muito tempo. Finalizamos hoje, como eu falei, é uma revisão. Moisés está escrevendo esse livro, mas ele está passando de volta, né, as informações que nós já lemos, com algumas outras informações, com alguns outros pontos de vista, que é bom a gente ver, a gente ler, a gente saber, né? E é isso. Então, finalizamos hoje. Amanhã a gente volta no capítulo 2 de Deuteronômio, se Deus quiser, para a glória do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, bom descanso para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Beijo.